O que aconteceu na classificação do GP dos Estados Unidos de 2025? Acabou de finalizar a classificação, gravo esse vídeo 7h30 aqui do horário de Brasília. Na verdade, finalizou já faz uns 5 minutos mais ou menos, mas aí o tempo de pegar os seus comentários para montar aqui o vídeo. E tão deixando a gente sonhar. Se o Max Verstappen chega no GP de Abu Dhabi com uma chance real de ser campeão mundial, eu não tô falando aquela, não, ele precisa que uma bomba caia na pista e todo mundo abandone pra ele fazer 25 pontos e ninguém pontuar. Não, eu tô falando se chegar lá em Abu Dhabi e tudo que ele precisa fazer pra ser campeão é cruzar a linha de chegada na frente, a gente está diante de uma das maiores, se não a maior pipocada da história da Fórmula 1. Dito isso, bora ver o que aconteceu na classificação. A gente teve no Q1 as quedas de Isack Hadjar, Alexander Albon, Lance Stroll, Esteban Ocon e Gabriel Bortoleto. Bom, começando aqui, o Isack Hadjar ele bate logo no começo do Q1, então ele nem consegue fazer uma volta. Logo no começo do Q1 ele acaba rodando, batendo e causando a única bandeira vermelha que a gente teve em toda essa sessão também, que inclusive atrasou bastante essa classificação, essa batida do Hadjar, demorou bastante, que ele bateu lá num ponto que destroçou a barreira de proteção, e daí demorou um tempão pra poder voltar a classificação ali. Foi uma espera, mas depois que voltou a classificação foi toda normal. Mas a gente teve algumas quedas aqui, como o Alexander Albon e o Lance Stroll, eu fiz 3, mas na verdade foram 2, que acabaram caindo muito por conta foram vítimas dos limites de pista. O Alexander Albon tinha feito um tempo ali muito bom, inclusive ele foi o último carro a cruzar a linha de chegada, era suficiente para passar ele por Q2, mas ele ultrapassou o limite de pista e acabou tendo sua volta deletada, e inclusive sobre isso a gente até tem um comentário pra falar sobre, que é do Apollo KKH. Enquanto o Sainz pegou o jeito da Williams, o Albon tá perdendo o jeito na Williams, caindo no Q1 novamente. Eu não digo nem que tá perdendo o jeito na Williams, eu não acho que seja esse o caso. Foi mais um detalhe que muitos pilotos sofreram nesse final de semana, o Albon não foi o único. A gente teve o Stroll, no Q2 a gente vai ver que teve mais um piloto, né, que sofreu com isso. Na classificação sprint ontem teve piloto que sofreu com questão do limite de pista. Então, Austin é uma pista que pune muito esse tipo de questão. O próprio Bortoleto caiu ontem por questões de limite de pista também, apesar do que aconteceu no final da classificação, ele também ultrapassou o limite de pista. Então, é uma pista que pega muito essa questão. O Albon fez uma boa volta, e por um detalhezinho ele acaba caindo. Então não acho que seja uma questão de ele não tá se adaptando assim como o Sainz. O Sainz realmente chegou, né, pegou o P3 na corrida sprint, foi muito boa a prova do Sainz, inclusive a classificação dele foi muito boa também. Não tão boa quanto foi a sprint, mas foi muito boa ainda, a gente vai falar quando chegar lá no Q3, porque ele classificou pra lá. Mas eu não acho que seja uma situação dessas pro Albon, eu acredito que foi uma situação de azar pro Albon, de ter queimado ali o limite de pista, e por conta disso cai no Q1. Infelizmente não é um bom final de semana, e essa é uma pista que historicamente o Albon mesmo tem uma certa dificuldade. Ele tem uma certa dificuldade em Austin, então no final das contas eu não acho que seja que ele tá desaprendendo nem nada, foi um final de semana ruim dele. A gente teve o Lance Stroll, que também caiu, mas pra ele pouco importa, porque ele vai levar a punição de 5 posições por conta do acidente dele com o Ocon na corrida sprint. Então, pro Lance Stroll pouco importa se ele terminasse em 16º, em último, ele ia levar as 5 posições e largar de último lugar de qualquer jeito. Claro que se ele fizesse uma boa classificação, fosse pro Q2, chegasse até um Q3, quem sabe, minimizaria esses problemas. Mas o Stroll, né, tá cagando e andando, então larga ali de trás, já larga de último mesmo e a vida. O Esteban Ocon acaba caindo ali, faz o que pode com o carro que tem nas mãos. E em 16º lugar, o Gabriel Bortoleto é um ponto pra gente conversar. Não é um grande final de semana do Gabriel, ele não conseguiu pegar o jeito do carro nessa pista. Eu vou até trazer o comentário do Igor Pancho, falando fim de semana bem ruim do Bortoleto, mas faz parte, todos os novatos tiveram finais de semana ruins até agora. Agora é aproveitar e trocar componentes pra corrida. E isso é fato, faz parte de ser novato, né? O Gabriel também teve péssimos finais de semana na Grã-Bretanha, ele não foi muito bem, na minha opinião, no Canadá também. E aqui é mais um dos finais de semana que o Gabriel acaba não indo tão bem, ele não consegue se encontrar bem com o carro. Diferente do Nico, que vinha apanhando dele em todas as últimas corridas, dessa vez o Nico se encontra muito bem, vai muito bem na classificação no geral, consegue levar essa Sauber pra quase um Q3, no SQ3, né, ele leva até o Q3, consegue numa 4ª colocação, e aqui, por muito pouco, não leva pro Q3, a gente já vai falar sobre isso quando a gente chegar no Q2 certinho. Mas o Nico tá indo muito bem e o Gabriel não se encaixou, não se encontrou, não conseguiu. Não sei se foi uma questão de acerto de carro, que ele não conseguiu encontrar um acerto ideal ali, porque a gente viu que o carro da Sauber consegue entregar nessa pista, só ver o que o Nico tá fazendo. Ele talvez não conseguiu encontrar um acerto, talvez não conseguiu se adaptar direito à pista, pode acontecer, mas é um final de semana abaixo do Gabriel, um final de semana ruim, um dos que você pode colocar ali na
na divisão de bom e ruim, né, ou meio termo ali, ele realmente está bem mal. Claro que tem uma corrida ainda que pode recuperar, na própria corrida sprint, ele acabou, por conta de sorte, por conta de um caos que foi rolando ali, ganhando posições, e isso pode acontecer na corrida. Mas até o momento não vem se adaptando muito bem a esse final de semana, a pista, e não consegue entregar um bom resultado, o Gabriel. Partindo então para o Q2, a gente tem as eliminações de Franco Colapinto, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Liam Lawson e Nico Hülkenberg. Em 15º e 14º, as Alpines já estarem no Q2, já é uma vitória, já é um título para as Alpines, inclusive o Franco passa pro Q2 ali no finalzinho, eliminando o Gabriel, né? Dois pilotos eliminam o Gabriel no final do Q1, que são exatamente o Franco e o Albon acaba tendo a volta deletada, e o Franco passa ali no limite por conta disso também. O Franco, inclusive, só passou pro Q2 por conta da eliminação do Albon, mas ele consegue a vaga ali, vai pro Q2, e acaba caindo na mesma posição que ele passa pro Q2 em 15º, o Gasly melhora um pouco o tempo para as Alpines, mas um 14º ali para as Alpines é o que você pode esperar. Depois teve o Yuki Tsunoda. Eu já falei, na classificação sprint eu falei, e eu vou repetir, não vou comentar muito mais sobre Yuki Tsunoda. Kai já virou normal, não tem nada de diferente aqui pra ficar comentando muito. Então Yuki Tsunoda em 13º lugar. Liam Lawson em 12º, acaba sendo então a melhor das Racing Bulls por conta do acidente do Radiar. Ao que tudo indica, o nome do Radiar ainda é o mais forte, ainda é o mais quente ali nos bastidores da Red Bull pra conseguir essa vaga, pra conseguir subir pra equipe principal no ano que vem. Mas o Liam Lawson vem ganhando essa forcinha ali, especialmente com esses rumores de que ele pode ser substituído pelo Alex Dunn no ano que vem. Existe essa possibilidade de, já que o Arvid Lindblad supostamente já assinou com a Racing Bulls, ainda tem uma vaga da Racing Bulls aberta. E poderia ser do Alex Dunn, mas o Liam Lawson vem tentando se defender. Ainda acho que a longo prazo é muito difícil ele ficar no mundo da Red Bull ali, mas é importante que ele consiga pelo menos ficar mais um ano para tentar se vender no ano que vem para alguma outra equipe que seja, né? Então, vem fazendo um bom trabalho, é o melhor carro da Racing Bulls na pista e o segundo melhor Red Bull no geral. E o Nico Hülkenberg, que apesar da volta que colocou ele em 11º lugar, o suficiente ali para liderar o pelotão dos eliminados no Q2, ele teve uma volta deletada, mas de qualquer jeito ele ainda fez uma volta boa o suficiente para estar ali a uma posição da zona de pontuação e tentar converter isso amanhã, ainda mais como a largada é caótica em Austin, né? A largada em Austin costuma ter problemas, especialmente ali na curva 1. Existe esse cenário, então, que ele possa ter esse resultado, se aproveitar disso. É que no caso, na sprint de hoje, na corrida de sprint de hoje, ele foi uma das vítimas do caos da curva 1 de Austin, mas dessa vez ele vai estar largando um pouco mais de trás. Então, quem sabe, se tiver um caos de novo, ele não consegue se aproveitar e subir para a zona de pontuação. E antes da gente ir pro Q3, lembrando vocês que agora a gente tem a loja oficial do Clube da F1, o FG Clube, o link tá aqui no comentário fixado como sempre, e lá tem várias camisas tematizadas, tem copos térmicos. Tô trabalhando para poder lançar mais produtos no futuro, mas hoje a gente já tá com alguns produtos muito legais disponíveis lá no site, algumas camisas com memes, com frases famosas e algumas tematizadas ali com o grid da F1. Lembrando que se você comprar agora, você recebe ainda antes de Interlagos. Se você for para Interlagos, é uma oportunidade então de você ter essas peças para poder assistir lá em Interlagos, e tá com o cupom de frete grátis Clube da F1, então não vai perder essa oportunidade. Partindo então pro Q3, a gente tem as eliminações de Fernando Alonso em 10º lugar, Carlos Sainz em 9º, Oliver Berman em 8º, Kimi Antonelli em 7º, Oscar Piastri em 6º, Lewis Hamilton em 5º, George Russell em 4º, Charles Leclerc em 3º, Lando Norris em 2º, e na pole position, o homem, a máquina, Max Verstappen. Subindo, né, na ordem decrescente, como a gente costuma fazer, subir decrescente são duas palavras estranhas de estarem juntas, mas, né, tá de baixo pra cima, e é do 11º, tá certo. A gente tem primeiro aqui Fernando Alonso, com mais uma vez colocando a Aston Martin no Q3, dessa vez, para não correr nenhum risco, ele vai largar um pouquinho mais de trás, né, para não ter perigo nenhum, ele vai largar um pouquinho mais de trás. Se tiver problema, se alguém for se bater ali, dessa vez ele consegue evitar o acidente. O Fernando Alonso, como sempre, uma raposa se planejando para não ter problemas nas largadas no futuro. O Carlos Sainz, mais uma grande classificação ali, consegue colocar o carro da Williams na 9ª colocação. Na última volta ele acaba errando, na última curva inclusive, ele dá uma derrapada bem forte que com certeza custou bastante tempo, considerando que ele ficou 0.011 segundos de distância do Berman. Eu tenho certeza que essa derrapadinha no final custou pelo menos uma posição a mais que ele poderia ter ganhado, mas ainda é uma grande classificação, coloca mais uma vez a Williams em situação de pontos, o que é importante para se manter ali como quinta colocada no campeonato de construtores.
Na nossa próxima posição, em 8º lugar, a gente tem o Oliver Bearman e tem o comentário do Feck aqui. Como você achou a atuação do Bearman? E cara, foi uma grande classificação do Oliver Bearman. Em questão de classificação, o Oliver sempre foi um piloto muito bom. Ao longo de toda essa temporada, o Bearman veio mostrando pra gente como ele consegue se classificar bem. E uma das minhas grandes críticas ao Bearman sempre foi a questão de que ele não consegue manter o ritmo de corrida. Ele classifica bem, na corrida ele decai e não consegue manter. Tanto que a gente tem o meme, né, famoso lá, de ele classifica na frente do Ocon, e daí ele chega no Q3, o Ocon cai no Q1, e daí chega na corrida, o Ocon tá na frente dele de alguma forma. Então, em classificação, o Bearman sempre vem sendo um grande piloto, isso é algo que tá acontecendo a temporada inteira, né? A temporada inteira, ele tem muito mais Q3 do que o Ocon conseguiu com esse carro. Ele conseguiu se classificar muito mais vezes na frente do Ocon do que o Ocon na frente dele. Em classificação, ele sempre vem fazendo um grande trabalho. Agora, vamos ver se ele consegue manter isso na corrida amanhã. Depois a gente teve o Kimi Antonelli conseguindo classificar ali em 7º lugar, fazendo um bom trabalho, né? Até poderia ter ficado um pouco melhor, considerando na posição do Russell, mas ainda assim fez uma boa classificação, não tem muito o que falar dele aqui nessa situação. Nosso próximo colocado, sim, que é um grande assunto pra gente conversar. O Oscar Piastri largar de 6º lugar é ridículo. É ridículo. E tem um comentário aqui do Cauã. O Piastri apenas em P6 é preocupante pra ele. Caso acabe assim, o Max tiraria 17 pontos. Eu não acho que o Piastri vai acabar em 6º lugar na corrida, mas você, líder do campeonato mundial, correndo o risco de ser ameaçado, não por um, por 2 pilotos, que inclusive vão largar em 1º e 2º lugar, se classificar em 6º lugar, o Piastri tá numa situação complicada. E esse aqui, assim, quando a gente fala lá, quando tá conversando sobre, fala o que precisa acontecer pro Verstappen ganhar, precisa de um desastre. Esse é um desastre. Se o Piastri não recupera essa corrida pra no mínimo terminar em 3º lugar, se ele terminar em 3º, eu já acho isso péssimo, mas se ele não terminar no mínimo em 3º lugar, isso vai ser um desastre, e ele vai ter que ultrapassar gente difícil nesse caminho, Hamilton, Russell, Leclerc. O Piastri se coloca desnecessariamente em uma situação extremamente complicada, fazendo um tempo péssimo. Ele fica 2 décimos de distância do Lando Norris, o que é um tempo inaceitável para alguém que tá disputando um título mundial. Ainda mais na situação que o Verstappen tá claramente com o melhor carro para vencer nesse final de semana. Ele está se colocando numa situação insustentável. Ele está se colocando numa situação ridícula. E assim, eu não sei o que aconteceu com o Piastri, mas o Piastri perdeu o foco. Ele não é mais aquele piloto que a gente viu ao longo da temporada e conseguia se manter lá na frente, conseguia se manter bem, conseguia se manter estável, que vencia do Lando Norris muito pela consistência. A gente não tá mais vendo esse Oscar Piastri. E esse P6 é extremamente preocupante pro título do Piastri, se ele quiser sonhar com esse título ainda, porque do jeito que parece, os pilotos da McLaren não estão nem aí pra ganhar esse campeonato mundial. Então assim, um piloto que tá disputando o título não pode se conformar com um resultado desses. Vamos esperar a corrida amanhã, vamos esperar ver o que acontece, mas minha opinião é essa, eu acho ridículo o que Lando Norris não, o que Oscar Piastri fez nessa classificação. Eu até tinha separado mais um comentário pra falar aqui, né, do Enzo Lin, falando que o Piastri tá sofrendo uma Mark Weberização do desempenho dele, e cara, eu acho esse um grande exemplo do que tá acontecendo. O agente do Piastri é o Mark Webber, caso você não saiba, e caso você não se lembre, o Mark Webber pipocou o título de 2010, tendo a faca e o queijo na mão, lá no GP da Coreia do Sul. Ele roda sozinho na chuva, enfia o carro no muro e entrega de bandeja lá a vantagem que ele tinha pro Alonso. Daí no final, na última corrida, o Alonso fica atrás do Petrov e o Webber fica logo atrás do Alonso, atrás do Petrov. E o Vettel vence a corrida e é campeão mundial. Então assim, o Webber já pipocou um título mundial na carreira dele e agora tá passando os ensinamentos dele pro Piastri. O Webber está ensinando como pipocar um título mundial pro seu garoto, né? Um australiano passando ensinamento para outro australiano. Mas, cara, falando sério, é preocupante, porque se o Verstappen vence e o Piastri termina em 6º, não acho que vai terminar, mas se ele termina em 6º, são 17 pontos. O Verstappen hoje precisa tirar 55. 17 é um número extremamente favorável para o Verstappen tirar esses 55, porque ainda faltam 6 corridas, contando com a de amanhã ainda. 6 corridas. 6. Se o Verstappen tira isso, é uma das maiores pipocadas da história, não tenho o que dizer. Seguindo a lista, a gente teve o Lewis Hamilton em 5º lugar, grande classificação das Ferraris, né? Parece que se encontraram, decidiram correr bem, agora em Austin do nada. Então, 5ª colocação pro Lewis Hamilton, Russell mais uma vez se enfia lá no meio na frente, né? Ninguém é aquele negócio, ninguém lembra dele, tá lá na frente sempre, pelo menos P5. E o Charles Leclerc numa 3ª colocação milagrosa aqui também, tem até o comentário do João Colorado Mercedista. Nem a mãe do Leclerc acreditaria nesse P3. Realmente, nem a mãe do Leclerc acreditaria nesse P3, ninguém acreditou que a Ferrari ia conseguir enfiar esse P3, e existe uma possibilidade real de pódio.
Eu comento no vídeo de previsão que é uma pista que o Leclerc gosta, que ele costuma ter bons resultados aqui. Não esperava que tivesse ali na frente dessa forma, mas foi uma boa classificação, consegue colocar esse carro lá na frente. E tem uma oportunidade real de sonhar com mais um pódio nessa temporada, né? Vamos ver o que a Ferrari vai fazer na corrida para tentar impedir ele de conseguir isso, mas existe esse cenário. Depois a gente teve Lando Norris e Max Verstappen, e eu vou começar a partir do comentário do MotaBR. As McLarens estão deixando o Max Verstappen sonhar. Cara, é exatamente isso, velho. Porque assim, apesar de o Lando Norris ter se classificado em segundo, ele colocou um tempo de 1:32.801 contra 1:32.510. Então foi aproximadamente 3 décimos de diferença do Verstappen por Norris. O Verstappen botou um tempo absurdo. As McLarens, eu não sei se não estão mais tão rápidas quanto estavam antes. Eu não sei se os pilotos da McLaren não estão querendo ganhar. Mas o fato é que as McLarens morreram, não conseguem mais competir de igual para igual com o Max. E estão deixando o Max sonhar, estão deixando a gente sonhar com essa possibilidade dele chegar. Cara, 55 pontos em 6 corridas, considerando que tem 2 sprints pro Max Verstappen, eu não acho mais tão impossível considerando que a gente tá vendo essas etapas. Uma das McLarens tem que vencer uma corrida, em algum momento. E assim, do jeito que tá o campeonato, essa situação é boa pro Norris também se ele quiser sonhar em chegar no Piastri. Claro que a gente tá numa sequência de 3 pistas boas para o Red Bull, isso tem que ser levado em conta também, que é agora Estados Unidos, México e Brasil, são 3 pistas que a Red Bull costuma ter bons resultados, historicamente falando, mas ainda assim, é algo assim, é uma diferença gritante quando você fala das McLaren. Eu realmente acredito que vai ser um Max Verstappen dominando na corrida de amanhã, visto o que a gente viu hoje na sprint. Então, é preocupante. E eu até trouxe comentários de GC Marques aqui, admito, estou iludido com o penta do Max Verstappen e o Piastri tá picando mais que o Norris no ano passado. Cara, eu nem diria tanto, apesar de ter existido a possibilidade real do Norris ter ganhado, eu acho que era muito improvável, porque o Norris precisava vencer muita corrida em sequência para ter uma chance real, e era o Lando Norris, não é o Max Verstappen. O Verstappen, ele precisa vencer menos corridas e diminuir uma diferença muito menor do que o Norris tinha que fazer no ano passado. Então, não estou passando pano, é uma pipocada do caramba, tanto do Piastri quanto do Norris, se eles não ganharem esse título de pilotos, tá? Se nenhum dos dois ganhar esse título de pilotos, é uma grande de uma pipocada. Uma grande de uma pipocada. Mas ainda assim é uma situação diferente da do ano passado, já que é, entre muitas aspas, mais fácil do que o Lando Norris tinha que fazer. Mas ainda assim, é o Max Verstappen e ele é capaz de fazer isso. E as McLaren estão ajudando. E como o João Frederico Freitas disse aqui, só o Max. Temos um campeonato, meus amigos. Cara, o único piloto do grid que poderia fazer isso hoje é o Max Verstappen. O único piloto do grid capaz de fazer uma parada dessas hoje, de realmente fazer a gente acreditar que é possível um título nessas condições, é o Max Verstappen. E ele tá fazendo isso até agora. Como eu falei, são 3 corridas que favorecem ali a Red Bull até o momento. Vamos esperar quando a gente chegar nas etapas finais ali, Las Vegas e principalmente Qatar e Abu Dhabi, que supostamente essas duas são mais favoráveis à McLaren. Mas até aqui, o Max tem uma oportunidade de ouro para tirar muitos pontos do campeonato. Já tirou 8 na sprint. Pode tirar mais 7 do Lando e mais vários do Piastri. E se continuar vencendo ali 7 a cada corrida, a gente tá falando de uma quantidade absurda de pontos. Chegando nas últimas 3 etapas ali, já precisando tirar o quê? 20 e poucos pontos? Aí a situação já muda bastante. Mas aí tá o que aconteceu na classificação do GP dos Estados Unidos de 2025. Eu quero saber a sua opinião, como sempre, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. Lembrando que também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Outra forma de ajudar o clube também é se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que é uma forma simbólica de você ajudar o Clube da F1 e que realmente ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses conteúdos aqui pra vocês. E pra recompensar quem faz isso, eu também dou prioridade pros comentários aparecerem lá. Lembrando também, se você quiser comprar produtos tematizados ali do universo da Fórmula 1, você pode fazer isso na FG Clube com o cupom Clube da F1, que te dá frete grátis. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Mas eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.